a mais um episódio do Mapcast. Hoje, este episódio é para você que está no momento de buscar um imóvel. Sabe aquele momento em que você fica meio perdido, não sabe para onde ir, com quem falar? Então, eu estou aqui hoje com uma pessoa que pode te ajudar, a Elizabeth Camargo, a proprietária e fundadora da X Invest e do X Group. Um prazer te receber novamente, Beth. Prazer é todo meu, como sempre, Ju. Adoro estar aqui. Ah, que bom. Beth, fale um pouquinho pra gente sobre como é o X Group, que envolve a X Invest e outros braços. Isso. X Group na verdade, é só um nome, fantasia, onde dentro dele a gente tem todos os parceiros que vão ajudar essa pessoa a conquistar esse sonho, né? Que muitas vezes é um sonho do brasileiro, né? Desde a compra, que pode ser um terreno ou uma casa. A gente precisa fazer um projeto de arquitetura, nós temos os arquitetos. A gente precisa fazer o projeto de design de interiores, nós temos a reforma e construção no nosso grupo. Nós temos energia fotovoltaica e aquecimento solar, também da mesma empresa, e movelaria planejada. Então, a gente envolveu todos os passos que estressam, né, o comprador. Não que nunca vai haver uma tensão, não é verdade? É normal do ser humano. Mas a gente procura minimizar para a pessoa não precisar sair buscando em cada lugar alguém que possa ajudar ele naquele sentido. Por quê? A gente tem muito foco de pessoas que vêm de fora, né? Indaiatuba tem esse foco, né? A empresa fica em Indaiatuba. Indaiatuba recebe muita gente que vem de fora. E, às vezes, a pessoa vem e ela não sabe quem procurar para ajudar nesse sentido. Então, a gente engloba todos os passos para poder diminuir o estresse dessa pessoa. Nossa, é maravilhoso isso. Eu fiquei imaginando aqui as minhas experiências, né? E ter que procurar, cada vez que você vai dar um novo passo, eu preciso de um arquiteto, nossa, onde eu vou buscar? Aí fica precisando pesquisar, perguntar de boca a boca, nem sempre a indicação é a indicação que a gente estava esperando, procurando. Sim. Ou então acontece algum tipo de problema, e ter esse conforto de encontrar tudo isso ali dentro, até a movelaria, Sim. até a energia fotovoltaica, é fantástico. E como que funciona? Se esse cliente, por exemplo, hoje a gente compra um imóvel com você, e eu quero passar por esse processo de reforma, de projeto arquitetônico, design de interiores, como que funciona? Qual que é o passo a passo ideal? Vamos lá. Na verdade, como a gente faz parte desse grupo, mas somos empresas separadas, né? Então, fecha o imóvel com a gente e não precisa ser nem venda. Eu já tive muitos casos de locação, por exemplo, de sala comercial, ou de casa para o comercial, onde você precisa que a sua empresa esteja bem apresentável, né? A gente consegue fazer o projeto. Então, fecha a locação ou a compra do imóvel. Eu quero um projeto. Então, a gente passa para a parte do projeto, e o projeto quem está fazendo o projeto, que ou é arquitetura ou design de interiores, vai conversando com a pessoa para ver quais as necessidades dessa pessoa. Porque, às vezes, ela comprou uma casa, ela realmente vai querer até a fotovoltaica. Então, ela comprou uma casa nova, ela não tem projeto de design de interiores, ela não tem projeto de movelaria, e ela gostaria de colocar energia fotovoltaica já, né? Então, a gente vai chamando os profissionais para se reunir com eles, todos não ao mesmo tempo, mas separados no mesmo local, certo? Que assim, se a pessoa é de fora, ela já vem e ela faz tudo de uma vez. Ela está lá, ela conversa com todos, né? Não precisa ser na mesma hora, cada um no seu horarinho, mas ela fica lá à vontade. Então, por exemplo, se o seu cliente ele vem de São Paulo em busca de um imóvel aqui no interior, ele pode vir uma única vez e resolver tudo em um único dia,
questões de falta de tempo. Exato. Facilita isso? Exatamente. Fora que você sabe que o espaço é uma delícia, né? Sim. Dá até para almoçar, que a gente já fez Sim, isso lá, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É aconchegante, não é? É detalhado, tem todos os detalhes, até o prato, né, Beth? E a gente fez isso propositadamente mesmo, sabe? Para receber com aconchego esse cliente. Porque assim ele pode ficar à vontade lá. E aí ele vai fechando com cada um que ele queira fechar. É óbvio que nem sempre ele vai fechar com todos. Ou às vezes ele até vai para a rua fazer uma pesquisa. Mas a gente tem um preço bom, a gente tem um atendimento ótimo. Então acaba voltando com a gente, né? E cada um independente no seu setor. Porque eu só sei que fotovoltaica, ela economiza energia, mas eu não sei explicar da fotovoltaica, né? Eu sei do imóvel, eu sei do design de interiores, que isso aí já estou calejada, né? Mas a movelaria, até uma parte eu sei, o restante é com o pessoal da movelaria. Então, cada um no seu quadradinho, né? Para não interferir também no projeto do outro. Sim, eu acho bacana isso, esse respeito às áreas, não é? Até aqui eu vou porque é a minha especialidade, mas eu tenho um parceiro aqui do outro lado que é totalmente técnico e entende disso e é com ele que a gente vai caminhar. Exatamente. Que você vê no outro episódio que a gente fez, que foi sobre neuroarquitetura, né? Eu trouxe o Renan, da KMKZ, porque ele é o especialista em iluminação. Eu sei o projeto de iluminação, mas quando fala na parte mais técnica, eu prefiro deixar com ele. E eu acho isso que é um respeito ao consumidor também, né? Principalmente. Sem dúvida. E se você está nesse momento para fazer as instalações de iluminação e está precisando de um apoio, a Beth, com o seu design de interior, e o Renan, da KMKZ, podem te ajudar, tá? Se você não assistiu esse episódio, dá uma olhadinha, que esse episódio é um dos últimos que foi publicado aqui nessa segunda temporada. Aproveite. Verdade. Foi muito bom, não é, Beth? Foi bem profundo, né? Foi bem proveitoso. Descobrimos várias coisas novas, pelo menos eu descobri muitas. Falando sobre você, Beth, há quanto tempo você trabalha nesse mercado, no nicho imobiliário? No nicho imobiliário eu estou há 13 anos. Desde quando eu me mudei para Indaiatuba. Na verdade, eu sempre mexi com isso, mas de uma forma particular, né? E eu fiz direito. Então, eu sei todos os processos, eu sei todas as certidões que precisa, eu sei analisar se um imóvel pode ser vendido ou não pode ser vendido. Independente de eu ter uma OAB ou não, eu estudei direito e me especializei em direito imobiliário. Então, eu consigo analisar perfeitamente se aquele imóvel não tem nenhum problema para ser vendido, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu falo, na hora de você procurar um profissional, você tem que ver se ele tem o Cresce realmente, né? E se ele tem uma qualificação para realmente te ajudar naquilo. Porque hoje em dia vem muita gente para o mercado achando que é um mar de rosas, que a pessoa vai ficar rica em 2 anos, entendeu? E não é assim, né? E a gente precisa se especializar cada vez mais. Então, estou há 13 anos no imobiliário e depois que eu vim para o imobiliário, eu fui para o design de interiores, né? Fui fazer também o design de interiores e após em neuroarquitetura. Então, no design de interiores são 7 já, 13 no imobiliário e 7 no design de interiores. Maravilha. Você estava falando sobre documentação e eu até me recordei de um episódio que eu gravei aqui também com uma especialista, uma advogada, e ela estava falando exatamente sobre essas questões de documentação, o quão importante é fazer um trabalho preventivo. E ter uma pessoa que entende sobre isso na hora de fazer a compra do imóvel evita milhares de dor de cabeça.
de dores de cabeça que a gente nem imagina. Eu vi o episódio dela, da doutora Carolina. Isso, doutora Carolina Menabó. Eu vi o episódio dela. E sim, é muito importante, gente. Então, às vezes, a gente já escutou casos, assim, de terreno ser vendido errado. Do cara falar, olha, esse terreno aqui que eu estou vendendo. E você chega lá e não é o terreno que está sendo vendido, entendeu? Como assim? A pessoa chega, ela compra um terreno, mas aí a hora que ela vai ver pessoalmente quando ela não vai é... ver na escritura, não é aquele, é o do lado, entendeu? Coisas assim. Eu já escutei muitos casos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o profissional que está te atendendo. E será que o profissional que está te atendendo, ele sabe analisar todos os passos desse processo imobiliário? Eu já cheguei a vender uma casa uma vez, porque na hora que eu descobri, era uma corretora que estava tratando do assunto, né? Mas eu cheguei para a pessoa e falei assim, eu preciso da escritura. Ela falou, não, eu não tenho escritura, eu tenho aqui esse papel. Era um papel, gente. Simples, um papel. Escrito no papel de pão, assim. E assim, a pessoa morava na casa há 20 anos, sabe? Uma coisa assim. Não, mas aqui a gente se conhece, todo mundo se conhece, a gente confia. Mas hoje em dia não é mais assim, né? Quando a cidade é pequena, todo mundo se conhece, ok, mas vamos para o registro, né? Vamos fazer nossa escritura, vamos pôr no nosso nome. Porque enquanto você não registra, você não é dono do seu imóvel. Você pode chegar lá, e eu vi que ela comentou isso também, né? Porque você pode chegar lá e descobrir que, de repente, você comprou o imóvel de um, só que na escritura, no registro, ele é de outro. Sim, né? Às vezes é vendido para várias pessoas. Ela comentou sobre um Ela golpe, falou. né? Que às vezes é aplicado. Então, Ela falou. Vende o mesmo imóvel para 4, 5 pessoas. Pois é. Imagina, é um absurdo no sentido de eu guardei um dinheiro, né? Às vezes um dinheiro de uma vida. E aí eu chego lá, aquele imóvel não é meu e o dinheiro também já foi embora. Exatamente. Então, são riscos, assim, gigantescos em relação à documentação também, né, Beth? Sim, e é muito importante ter um acompanhamento de quem realmente sabe desses pormenores, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem o outro lado também. Porque a gente tem muita gente que fala assim, mas tem um processo civil, vamos supor. O trabalhista, ele afeta muito o imóvel. Um processo civil, ele tem que ser analisado, sabe? Se a pessoa tem outro patrimônio, mesmo na trabalhista, se a pessoa tem outros patrimônios, você consegue fazer essa venda. Agora, se é o único patrimônio da pessoa, esse civil, de repente, a venda desse imóvel vai cobrir o problema nesse civil, ok, de repente até o próprio comprador paga o que está lá e segue em paz. Eu falo, segue assim, com a consciência limpa, que não vai vir problema para cima dele, sabe? Então, são detalhes que tem que ser analisado bem de perto. Não, e é muito importante, pelo menos na minha visão, ter essa abrangência de áreas, que é o que você oferece lá como grupo, e essa visão sua de experiência mesmo, não é? Sim. De estudo e experiência, no sentido de, olha, eu já vi muita coisa durante esses 13 anos. Muita. E eu posso te ajudar a evitar alguns caminhos que não são tão legais assim. Exatamente, exatamente. E mesmo que seja um corretor que esteja cuidando da negociação, a papelada só vai passar por mim, entendeu? O contrato vai passar por mim, toda a papelada vai passar por mim. E eu vejo uma coisa, Ju. Hoje a gente vende muito imóvel financiado, né? E eu percebo que as pessoas não têm, não sabem o trâmite desse financiamento, né? E aí é preciso a gente explicar muito, tintim por tintim, né? A gente tem uma pessoa, inclusive, né? Um parceiro nosso que ele acompanha e ele não dá um pingo de trabalho para a pessoa que está fazendo esse financiamento, sabe? Ele traz rapidinho o contrato pronto para a gente, que eu acho que é a melhor coisa, porque muita gente fala, eu vou com o meu gerente do banco. Só que o gerente do banco vai mandar ele subir tudo no aplicativo. E esse cara cuida de tudo. A pessoa não precisa se preocupar com nada. Sim. E o gerente do banco, se ele tiver que ganhar uma porcentagem, ele vai ganhar. E o cliente não vai pagar nada para o nosso correspondente, sabe? Então, é um sossego para nós, porque a gente sabe
que passo que está esse financiamento, e é um sossego para o cliente, porque é um especialista também que está tratando desse financiamento. Até porque eu vejo que se o cliente tem essa liberdade, né, é ótimo, né, ter o internet banking hoje, mas se ele não entende muito e ele preenche um dado errado, ele pode perder o negócio. Exatamente. Ele pode atrasar o imóvel, o negócio em meses, entendeu? E tem prazos, a gente coloca prazos nisso. Porque também já vi acontecer de ficar 6 meses esperando o financiamento, para você ter uma ideia. Então, a gente tem uma pessoa que acompanha e a semana passada mesmo, eu tive que chamar a cliente e falar assim, eu preciso que você pague o fim, né? Deu a finalização do que você deve, porque senão eles não vão assinar o contrato. Mas por que não vão assinar o contrato? Porque um contrato de banco é uma escritura pública. Ele tem a mesma validade de uma escritura pública. Dali, ele só vai para um registro. A pessoa não precisa passar no cartório de notas para depois passar no registro, entendeu? E aí ela não estava entendendo por que ela tinha que acabar de pagar tudo antes. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa sabe, né? E a pessoa não sabe. E é uma coisa muito, para nós, corriqueira no dia a dia, principalmente para quem já tem experiência nisso, né? Mas para o cliente, às vezes, não. E pessoas, assim, com idade, né? Que já comercializaram vários imóveis, ela falou assim, ai, mas eu nunca comprei financiado. Aí eu entendi o que estava acontecendo, né? Mas a gente precisa dar essa segurança, esse suporte para o cliente. Sem dúvida. Eu trabalhei durante 6 anos no Itaú. Então, eu fiz alguns financiamentos de imóveis e vi várias coisas acontecendo, detalhes, coisas bobinhas de acontecer, só que acabavam afetando o processo como um todo, até mesmo da pessoa perder o crédito pré-aprovado por uma falta de uma informação. Exatamente. Então, ter essa segurança de que você está tendo esse olhar cuidadoso, ainda que não seja o próprio corretor, não é? Você tem um grupo de corretores, sim, você vai fazer uma análise pós, né, a passagem desse corretor. Exato. Então, isso é uma segurança muito grande. E quais são os problemas mais comuns que acontecem, fora essa questão do financiamento? Fora a questão do financiamento, nossa, muitas casas sem a construção estar averbada na escritura. E aí isso atrasa também o time, né? Porque se a construção não está averbada, não tem como o banco vender, né? Se é com banco, né? Agora, uma das coisas que eu falo, se a construção não está averbada, mas vai ser um pagamento à vista, a gente consegue, no cartório de notas, já trazer essa averbação, né? Não é averbação, a gente traz o habite-se, ela já faz essa pré-notação na escritura e quando você leva para o cartório de notas, você já faz a averbação. Esse custo é do proprietário, né? Isso, às vezes, causa um pouco de desconforto. Ah, mas eu não quero pagar, sabe? Aquela coisa assim. Mas é do proprietário. Tá. E tem que ser pago. Por quê? A construção, ela gera imposto. E se a pessoa não faz o registro da construção, talvez ela não tenha nem pago o imposto. E aí, isso corre com o tempo, ele caduca. Mas você não pode deixar o pepino para o outro e falar assim, espera ele caducar. Não. Você tem que entregar o imóvel certinho, né, para a pessoa. Então, esse é um problema que acontece com muita frequência. Outro problema que eu vejo, assim, as pessoas falam, sua escritura está tudo certinha, né? Seu certidão de imóvel. Não, está tudo certinho. Você vai olhar, tem uns detalhinhos, sabe? Tem uma... Como que fala? Uma hipoteca, tem alguma coisinha que, ok, dá para sanar aquilo. Só que a informação que você recebeu de que estava tudo certinha. E aí, para você explicar para a pessoa que está comprando, então, mas agora nós vamos ter que dar uma corrigidinha nisso daqui, né?
Então, hoje a gente tem um acesso muito mais rápido, né, e digital no cartório, que a gente já pega a escritura, se aquele imóvel está começando a ser colocado na imobiliária com um grande potencial de venda, a gente já pega a escritura, o registro, né, o certificado dele, e já analisa isso, porque senão a gente faz todo um trabalho, Ju, e chega lá na frente, o imóvel não pode ser vendido, você frustra o seu cliente, sabe? E que já aconteceu antigamente isso. Hoje a gente já aprimorou esse passo, né? Então, você frustra o cliente porque ele já está naquela expectativa, ele já montou a casa na cabeça dele, coitado. E aí aparece uma bomba, né? Então, a gente consegue abreviar isso para poder não frustrar o cliente que está comprando. E é uma bomba mesmo, né? É uma bomba. Porque a pessoa ela já criou o quarto, a sala, ela já sabe a cor da cortina que ela vai usar e, de repente, ela se vê ali numa situação que vai atrasar mais 6 meses ou até 1 ano, dependendo do que for, que tiver que regularizar. E uma coisa importante que você falou que me chamou a atenção nós já sofremos esse tipo de situação no passado e corrigimos, aprimoramos isso e hoje não acontece mais. Isso. Eu acho que esse é o valor da experiência. Exato. É aí que mora a confiança, é aí que mora o valor de se conectar com um profissional que realmente já passou por muita coisa. Né? Como você disse, né? A gente conversou ao telefone antes e a Beth falou assim, eu quero que a pessoa tenha um corretor para chamar de dela. Não é? A gente tem um médico, não é, Beth? A gente tem um médico, a gente tem um advogado que a gente confia. O corretor tem que ser alguém da sua confiança, que seja para você comprar um único imóvel na vida, que aí é seríssimo, que é o que você falou, né? É aquela economia da vida inteira. Então, como que você não vai procurar um corretor da sua confiança? Que você sabe que a pessoa é responsável, que faz a coisa certa, sabe? E é muito importante isso. E a gente falou sobre a pessoa que está guardando o dinheiro de uma vida para comprar um único imóvel, mas também tem as pessoas que compram como um investimento ou que estão buscando sair da cidade grande e vir aqui para o interior, né? Qual é o valor dessas pessoas? Você que acompanha esse processo junto com eles de vir para cá, para o interior, qual que é a melhoria de vida? Né? Exato. É melhoria de vida mesmo. Muita gente não aguentando mais ficar em São Paulo, principalmente, né? E a gente está a 90 quilômetros de São Paulo, né? 50 minutos. É uma avenida, praticamente. A Bandeirantes está virando uma avenida até São Paulo, né? Então, eles vêm buscar qualidade de vida na nossa cidade. O parque... A cidade, ela foi nomeada como uma das melhores, né? Está no ranking de uma das melhores para se viver. Mas está ficando com trânsito por conta disso. Chegando mais gente. Nós que éramos de lá já há um tempo, né? Uma filinha assim de 10 carros, a gente já fica nervoso. E o paulistano, para ele, tá tudo comum. Fala, que rápido, nossa! E pra gente não. Dependendo da hora que... Quando é férias das crianças, ok, né? Mas quando não é férias, você já fica pensando, não, eu vou ter que ir lá do outro lado da cidade, eu tenho que sair tantos minutos antes, porque o trânsito está complicado já. Mas a cidade é super segura, então a pessoa vem em busca disso. E tem aquele parque que o povo ama aquilo, né? E é delicioso mesmo. Não é à toa que a gente está lá na beiradinha, né, do parque. Sim. E o pessoal... É uma cidade que ela proporciona qualidade de vida, né, para as pessoas. Ela tem uma estrutura muito boa, muito bem planejada, não é, Beth? Tem. É gozado, né, porque a gente fala assim, como são 13 anos e muitas vezes eu tive contato direto, poucas vezes que eu não tive contato direto com as pessoas. E eu sempre pergunto isso, sabe? Por que você está vindo para cá? Muita gente vem para Indaiatuba para recomeçar uma vida, ou porque se divorciou, ou porque ficou viúvo, sabe? Ou porque se casou. É muito interessante essa característica, né? E, Ju, aí eu falo assim, que a carreira de corretor, né, é apaixonante, porque você pode estar presente na vida da pessoa nesse momento, né? E, de preferência, ajudar, né?
A gente teve um caso agora, foi um casal maravilhoso, eles vieram, compraram a casa com a gente, nós reformamos a casa todinha, fizemos a movelaria com a gente. Eles ficaram entre fotovoltaica e gás, e aí preferiram gás, ok. Passa 2 meses que a casa acabou, ele faleceu, para você ter uma ideia. Ai, que terrível. E aí ela falou, eu quero ir embora. Então, agora nós vamos dar o suporte para ela fazer essa transição de volta, sabe? Então, para nós foi muito triste, porque a gente teve uma convivência muito grande com eles, né? E estamos até apoiando olha, vamos fazer uma aula comigo, sabe? Vamos fazer uma pintura em quadro, né? Para se distrair um pouco, mas você acaba fazendo parte da vida do teu cliente, sabe? Não é só, olha, eu vendi o teu imóvel. É um acompanhamento mesmo, sabe? É uma parceria. É porque é um momento muito importante na vida da pessoa, né? É a tua casa, é onde você vai... Eu falo em casa no meu sentido, porque o que eu gosto é a comercialização de casas para colocar famílias. Então, eu vejo isso. É óbvio que tem imobiliárias focadas em industrial, nós temos comercial também, mas a minha paixão é colocar a pessoa na casa nova dela, sabe? E isso é um momento muito importante para a pessoa. A casa é um lugar que você vai descansar, que você vai receber tua família à noite, depois do seu dia de estresse, né? É o teu reduto, sabe? E isso é muito importante. E a gente passa fases junto com o cliente, com essa cliente, nós passamos fases. Eu tenho outras clientes que você começa a entender o perfil do cliente. Chega uma hora que você fala, meu Deus, agora vamos recomendar um psicólogo. No grupo agora só falta um terapeuta, Beth. Falta. Mas você, de tanto trabalhar com pessoas, você acaba entendendo um pouco, né? O jeito da pessoa se movimentar. Por que ela está nervosa agora, sabe? Então, isso é muito interessante. Aliás, eu só vou fazer uma parte que o dia do corretor é no mesmo dia do dia do psicólogo, tá? Olha só, não por acaso. Não por acaso. Não por acaso. Não por acaso, porque eu falo assim, gente, as pessoas olham para um corretor, né? E aí eles acham assim, ganha uma fortuna para não fazer nada. Muita gente fala isso, sabe? E eu percebo que muita gente vem para o mercado pensando isso, sabe? Mas você não sabe, a gente vira um atendimento de psicológico mesmo. Porque muitas vezes a pessoa não desapegou da casa e precisa sair daquela casa. E foi transferida, entendeu? Ou faleceu alguém, ou se divorciou. Então, são momentos difíceis. São situações delicadas. E nessa hora, a maioria das pessoas precisam de um corretor. É muito profundo isso, né? As pessoas olham de fora, acham que é só comercialização de imóvel, né? Vou ali, vendo, vou lá, pego minha comissão e pronto. Muita gente pode trabalhar desse jeito. Eu não consigo trabalhar desse jeito. A gente cria vínculos com as pessoas, sabe? Mas eu acho que também é aí que está o valor de tudo. Saber que eu vou encontrar uma pessoa que ela vai olhar para mim de verdade e que ela vai me ouvir para buscar entender qual momento de vida eu estou passando, qual é a fase que eu estou vivendo e como que ela pode me direcionar no sentido do imóvel. Né? Às vezes eu venho te consultar, Beth, eu preciso de uma casa com 3 quartos. E aí eu te conto que eu estou planejando ter mais 2 filhos. Isso. Esse olhar seu de, olha, Ju, talvez uma casa com 4 quartos seja bom. Você já pensou? Nossa, não. Então, coisas simples mesmo, né? Desde momentos mais delicados como esse, né? De luto, e ter algo a mais ali naquele atendimento, eu vejo que faz a diferença. Vem desde tudo que você está falando, né? Desde a documentação, a experiência, o atendimento. Tudo isso soma, que no final eu não vou encarar a compra de um imóvel ou a venda de um imóvel como uma dor de cabeça.
Exato. Não é? Exatamente. Isso alivia muito, porque eu passei por um processo de buscar imóvel, de me mudar, e eu me senti muitas vezes muito perdida, até encontrar as pessoas certas que eu pudesse confiar, pudesse conversar, né? Uma dica, um conselho, uma visão diferente, tudo isso traz um conforto muito grande. Porque a gente não estuda sobre mercado imobiliário. Exato. Não é? A não ser que a gente seja especialista nisso. Exatamente. Então, apesar de ser a compra do primeiro, do segundo, do terceiro, sempre acaba acontecendo algo novo. Exatamente. É importante ter alguém por perto que realmente esteja todos os dias olhando para isso e tenha esse olhar humanizado, não é, Beth? Eu falo assim, não só humanizado, que é o que você acabou de falar, né? Que entenda do mercado também, né? Porque muitas vezes eu falo assim, a pessoa quer construir um imóvel, eu quero construir, mas eu vou construir ali naquele condomínio e vou fazer de 2 quartos. Não faça. Não faça, a tua casa não vai vender depois, não vai ser valorizada. Então, a gente precisa saber disso. Outro dia, a cliente colocou um apartamento à venda com a gente. Por quê? Porque ela está num próximo passo. Ela comprou um terreno e ela vai construir nesse terreno. E ela comprou um terreno no lançamento, né? E ela vai construir daqui a um tempo. E ela falou, não, agora eu vou vender meu apartamento. E aí nós conversamos e ajustamos um preço ótimo no apartamento. Ela falou assim, mas você acha que eu estou vendendo muito barato? É tudo muito relativo. Quanto você pagou nesse apartamento? Quanto você já teve de lucro nesse apartamento? Porque era um apartamento para locação. Então, esse apartamento ele chegou num patamar que ele não sobe mais. Tem apartamento lá, 150, 200, mais caro que o meu. Eu falei, sim, mas não está vendendo. Né? Então, vamos pôr o seu preço nesse daqui, porque efetivamente você quer vender, porque você vai para um próximo investimento. E aí, esse próximo investimento vai valer muito mais que esses 150, 200 que o outro está pedindo lá, mas nem sequer vendeu, entendeu? Então, tudo tem que ser muito analisado. Ela vai ganhar muito mais no próximo investimento dela, sabe? Coisa que aqui ele não valoriza mais. E isso é uma coisa, Ju, que eu falo muito. E aí, eu sei que tem gente que se arrepia com isso, mas eu falo, o imóvel tem o tempo certo. A maturidade de você comprar e de você vender e partir para o próximo investimento. Porque se você deixa ele ficar desatualizado, ele fica num patamar que ele não valoriza mais. E aí, aquele apartamentinho do lado do seu, que, por exemplo, você tem um apartamento de 107 metros quadrados, mas não tem uma área de lazer, o prédio está antigo, ninguém melhora. E aí sai aquele apartamentinho de 80 metros quadrados do lado do seu, mas que tem toda uma biofilia, uma neuroarquitetura, né, com uma área de lazer maravilhosa, nananã. Mas vale mais que o meu. Vale. Passou do tempo de você fazer a venda do teu imóvel e investir em outra coisa. E você precisa ter uma consultoria para isso, sabe? Então, assim, muitas vezes as pessoas sentam, Beth, eu penso em comprar tal casa. O que você acha? Eu já tive experiência disso. Eu falei assim, eu acho que o tempo não é esse. E, graças a Deus, a pessoa não comprou a casa, porque senão ela teria perdido a loja dela, para você ter uma ideia. Porque o mercado ficou tão devagar depois daquilo, da nossa conversa, que para ele ficaria complicado pagar aquela casa, sabe? Então, a gente tem que ter análise profunda e entender o seu cliente, qual que é o momento dele. E não querer só fazer uma venda para ganhar uma comissão. Não. Né? Eu que trabalho com marketing, com internet o tempo todo, eu vejo que algumas profissões estão sendo elevadas a um nível de facilidade que acaba sucateando o serviço. Exato. O profissional chega com uma ilusão tão grande de que ele vai ficar milionário do dia para a noite. Exato. E ele acaba não tendo esse tipo de cuidado. E o cliente, ele está comprando esse cuidado. É para isso que ele paga a comissão. Não é? Exatamente. Para ter uma análise bem feita, um olhar de quem está de olho no mercado, que sabe que daqui a pouco o mercado vai ter uma queda ou vai ter uma alta. Qual é o momento de maturação desse imóvel para venda? Então, é algo que eu acho que vale a pena refletir
antes de escolher um corretor para chamar de seu. De seu, exatamente. Esse é um problema do mercado. O que aconteceu? Na pandemia houve muitas demissões, muita gente perdeu o emprego. E aí, logo em seguida da saída da pandemia, veio um boom do mercado imobiliário. Em Indaiatuba não tinha casa para se vender. Não sei aqui em Salto, mas em Indaiatuba o povo mal acabava de construir e já estava vendendo. Foi geral, né? No mundo, parece, foi geral. Então, esse profissional que foi demitido, ele vê uma oportunidade. Por quê? O curso do Cresce é muito fácil, sabe? Então, ele vê uma oportunidade dele fazer aquele curso e ele sair vendendo rapidinho. Agora, hoje, a gente já está no momento ao contrário. Hoje, o mercado não está assim tão fácil, não está para peixe igual teve. Então, o pessoal começa a sair. Ou então eles começam a pular de galho em galho, sabe? Eu vou para aquela outra imobiliária que ela está vendendo mais. Eu vou para aquela outra imobiliária que ela está vendendo mais. E você chega lá e você vê que não é bem assim. Porque essa carreira depende muito do seu esforço, da sua competência, da sua clareza, né? Então, esse pessoal que chega achando que vai ficar milionário, né? E ok, né? Vou me aposentar, entendeu? Vou fazer minha vida aqui em 3 anos e me aposentar daqui a pouquinho. Exato. Mas eu vejo também que tem muita gente dedicada, que se encontrou, né? Que foi uma oportunidade. Sim. Mas algumas realmente, dá para notar que tá ali somente por estar, né? A gente conta nos dedos as pessoas que se dedicam, sabe? Que aquilo é uma profissão para elas. Porque eu falo muito isso quando entra um corretor. Você tem que encarar isso como sua profissão. Isso aqui não é um bico. Porque muita gente faz isso como bico, sabe? Então, por isso que o mercado fica sucateado. Fica mal falado, sim, né? Sim. Mas nessa área, em várias, assim como eu disse, né? Várias. No marketing também tiveram muitas profissões novas que nasceram e algumas pessoas não conseguiram acompanhar o ritmo e aí aos poucos vão saindo. Exato. Então, é algo que se a pessoa não tem um objetivo muito claro de vida, ela não acompanha. E quem acaba pagando parte dessa conta é o cliente. Isso é uma coisa que você falou, né? A gente tem que ter um objetivo claro, né? E aí, se você quer trilhar aquele caminho exige muita resiliência, Ju, muita. Porque, às vezes, você está com o contrato fechado e a pessoa desiste de comprar, entendeu? O contrato já está pronto. Por causa de uma vírgula, eu passei por essa situação, né? O mês passado. E eu aprendi, logo no começo, a nunca contar com aquela comissão enquanto o contrato não estiver assinado, sabe? Então, o contrato estava pronto. De um lado eu tinha um advogado, de outro lado era um cliente, né, normal. E aí o advogado pediu para eu colocar uma cláusula. E o cliente falou, ele é advogado, né? Então, não, eu não vou mais vender para ele. Ele simplesmente emburrou. Por causa de uma cláusula. Eu falei, mas isso aqui é comum, né? Você não tem nenhum problema, né? É normal a gente colocar essa cláusula. Foi ele que quis, que acrescentou. Mas não era uma cláusula assim, uau, assustadora, né? E aí ele emburrou e desistiu. Simplesmente desistiu. A venda estava feita. O cara queria passar o Pix. E eu falava, não, espere ele assinar o contrato, né? E eu falei, gente do céu, aquilo foi incrível. Mas, assim, muitos anos de cadeira, né? Eu vi acontecer isso de uma hora para outra. E é um cliente que está com a gente, o dono do imóvel, está com a gente há anos. Mas ele ficou tão bravo com aquela cláusula que eu não consegui nem conversar, sabe, com ele. Naquele momento não teve abertura. Não. Logo em seguida, achei um outro imóvel para o cliente. Até melhor que esse, sabe? Mas não teve. Mas é legal ver isso, porque pode acontecer realmente de tudo. De tudo. Né? A pessoa, naquele dia, ela não acordou legal, ela leu aquela cláusula, se sentiu ofendida e desistiu do negócio. Foi, exatamente. Eu acho que isso a gente tem que ter a percepção também, sabe? Será que hoje é um bom dia, né, pra gente? Porque eu tenho uma cliente que eu falo, gente, dependendo de como ela responde, eu já sei que não é bom falar com ela hoje aquele dia. Hoje não, né? Mas isso é contato.
isso é você manter um relacionamento com o seu cliente. Sim. Porque é isso que te faz ser o corretor daquela pessoa, sabe? Não que... Eu já tive outro cliente também que ele achou uma oportunidade com outro corretor, né? E aí ele veio... Olha, esse aqui é o terreno que eu estou comprando, só que se você falar que eu não posso comprar, eu não compro. E aí ele me paga só a análise, entendeu? Para ver se está tudo certinho, fazer todo o levantamento, porque existe isso, né? Na verdade, eu faço todo esse levantamento também, à parte, se a pessoa quiser, e eu sou perita e avaliadora também, né? Eu tenho esse curso, que isso é uma coisa muito interessante da gente falar, Ju, mudando assim totalmente, né? Nossa, eu tô aqui assim, ó, de boca aberta, porque eu não sabia que existia essa especialização. Sim. E que esse serviço poderia ser contratado à parte. Sim, pode. E como que funciona? Porque como ele tinha insegurança e ele falou, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu preciso que você pesquise para mim. E aí eu faço todas as pesquisas muito aprofundadas, né? E eu trouxe para ele, falei, olha, a gente vai pedir a escritura, você pode comprar, mas a gente vai citar outro imóvel deles na escritura. Entendeu? Que ele não está comprando o último imóvel daquela empresa, era uma empresa. Ele não está comprando o último imóvel daquela empresa, porque a empresa tinha dívidas, né? Então, não tem problema. Dá para você comprar, porque eu sei que a empresa tem outros bens. Só que a gente vai citar isso dentro da escritura, entendeu? Outro dia também era um caso de... Ela ficou viúva, mas não tinha filhos, voltou para os pais e estava uma confusão, né? Então, eu falei, não, fica tranquila. Porque a pessoa não sabe analisar o contrato, não sabe analisar a escritura. Principalmente no momento que a emoção está à flor da pele, como provavelmente é esse caso. Exato. Chegou chorando, com falta de ar no meu escritório, entendeu? De ansiedade. Então, eu trouxe, expliquei, falei, pode assinar esse papel, não tem problema. Agora, vamos olhar a escritura. Eu conhecia quem ia fazer a escritura dela, liguei e falei assim, olha, se a escritura não estiver assim, 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 ela não vai assinar, combinado? Já estou te avisando, nem marca o horário. Não? Pode ficar tranquila, Beth, eu já sei. E estava certinha, né? E a gente tem que proteger. É uma proteção para as duas partes, na verdade, né? Mas uma das coisas que eu ia te falar, porque quando você vai colocar o imóvel no mercado... que nem essa minha cliente, né, que a gente decidiu colocar esse apartamento, é um apartamento enorme, de 180 metros quadrados, e colocamos por 1.280.000, né, e ela falou, Beth, mas esse apartamento do lado, 110 metros, 107 metros quadrados, que está 1.200.000 também, né, e aí eu expliquei todo esse desgaste, e o que ela vai ganhar é muito melhor do que esse apartamento que parou no tempo, né, a valorização dele. E aí... É muito importante você ter um profissional também para fazer uma avaliação certa do seu imóvel. Porque senão, olha, o vizinho falou que ali naquela casa está vendendo a 750 e que ali vendeu a 680. Ah, então eu acho que a minha casa é mais bonita que essas, então vai valer 800. Não é assim. É especulação isso, não é? E aí a casa não vende. E aí, sabe o que eu noto? Eu noto, assim, o mesmo imóvel publicado em várias imobiliárias e aí com preços diferentes, porque a pessoa também nem sabe para quantos corretores ela passou e ela não atualiza o preço. E o corretor não liga para ela para atualizar o preço só quando aparecer um cliente interessado na casa, entendeu? Então, chama uma pessoa especialista... Mas especialista, pedir uma avaliação, sabe, correta do imóvel para você colocar ele à venda realmente. Se você realmente quer vender, né? Agora, se você quer especular, você põe o preço que você quiser, mas isso vai queimando o imóvel, tá? Porque aí é isso que eu falo, ele vai ficando muito tempo na internet, com aquele preço que não vende, e aí as pessoas começam a conjecturar. Ah, deve estar com problema na escritura. Ah, deve ter alguma infiltração, você entendeu? Sim. Por isso que não vende. Então, isso é um outro serviço que
eu sou perita e avaliadora, né? Então, eu também ofereço esse tipo de serviço. Mesmo se precisar entrar judicialmente, eu consigo fazer um laudo judicial, né? Para poder apresentar num divórcio, num inventário, né? Para poder fazer a separação de bens certinhas, mas principalmente para colocar o imóvel no mercado, Ju. Mas você sabe, você está falando isso e eu virei, assim, stalkeadora de imobiliárias, né, no ano passado. E aí eu ficava buscando imóveis para ver, né, tava em busca. E aí tinha alguns imóveis que realmente acontecia isso. Eu falava, conheço esse imóvel aqui. Nossa, faz, sei lá, 3 meses que eu tô vendo e esse imóvel ainda tá aparecendo. O que tem de errado com ele, que ele ainda não saiu do mercado, que ele ainda está aqui? E essa questão também, ele está esse preço aqui, o outro lá, o outro cá. Exato. E aí o cliente ele vai buscar o menor preço e vai tentar negociar já pelo preço de baixo, muito provavelmente, se ele tiver interesse. E aí nem sempre vai ser legal para o proprietário que está fazendo a venda. Exato. Porque aí o proprietário vai falar, não me interessa se aquela imobiliária anunciou errado, está desatualizado. O que eu quero é X. E você também criou uma expectativa no cliente, entendeu? Com o seu anúncio mais barato, porque você não atualizou o imóvel, né? Isso é complicado. Isso prejudica todas as partes, né? O corretor... O cara desiste. Ele fala, vamos partir para outro. E queima o imóvel. Porque as pessoas conversam, né? Exato. E aí acaba chegando informação. E um imóvel não é algo que dá para modificar. Ele é o imóvel. Exato. Né? Não dá para trocar de lugar. Não. Não tem como. Passar uma pinturinha para dar uma disfarçada. Não dá. Vamos tirar ela daqui e colocar aqui. Não dá. E Beth, o que você indica para quem está buscando um imóvel hoje dentro da sua região? Um cliente novo, se ele chega até você... Como que funciona esse atendimento? Na verdade, é muito personalizado, né, Ju? Geralmente, se o cliente não vem por indicação porque já me conhece ou porque alguém me indicou, ele vem pelos portais, né? E aí ele vem em busca de um imóvel específico. E aí a gente começa o trabalho de investigação com ele. Por que você quer esse imóvel? É só esse? Você tem interesse em ver outras coisas parecidas, né? E aí a gente vai aprofundando nesse cliente para ver o que a gente pode oferecer para ele. E a gente já teve cliente assim que, olha, é esse imóvel que eu quero, bateu o olho, foi lá, viu, gostei, vou mandar uma oferta, o cara aceitou e pronto. Agora, a gente já teve cliente que viu 30 imóveis. Foi uma saga. Uma saga. Então, assim, teve cliente que demorou 1 ano para fechar, teve cliente que demorou 2 anos. E é o que eu falo, é a resiliência do corretor, o empenho do corretor. Porque quando o cliente vê que aquele corretor está se empenhando em ajudá-lo, aí ele continua com aquele corretor. Caso contrário, ele vai perguntar para a cidade inteira. E Beth, agora, nesse momento, se eu quiser investir num imóvel, você recomenda que eu faça uma compra? Como que está o mercado nesse momento? O mercado, como ele não está tão comprador como ele estava antes, né? A não ser o mercado de lançamento, que continua sendo consumido mesmo. Eu acredito numa estabilização de metro quadrado hoje, tá? Subiu muito, porque todas as coisas subiram, só que teve, por exemplo, produto que já caiu na Bolsa de Valores, como o aço, e o preço dele acaba não... O preço do imóvel acaba não acompanhando essa queda, tá? Ele se mantém. Toda vez que a gente tem um ápice de subida no preço de imóvel, ele se mantém. E aí, sim, às vezes existem as pessoas que têm necessidade de venda mais rápida. E aí cria-se oportunidade no mercado, tá? Então, eu vejo agora um tempo como que vai haver oportunidades no mercado, tá? Não tem mais essa subida, a gente já tem ligado para clientes que tem, assim... Porque, às vezes, a pessoa colocou esse imóvel numa época que estava se vendendo tudo, certo? E aí, agora, ele já sentiu que se ele não puser o pé no chão e falar, não, tira aí 50 mil do meu imóvel, né? Ele não vai conseguir vender o imóvel. Então, a gente já está nesse patamar agora.
sabe? A gente já está num patamar de conscientização, apesar de Indaiatuba ser uma cidade que se vende tudo. E eu falo que na crise imobiliária, Indaiatuba parece que é o último lugar que sente. Mas como eu tenho corretores, assim, vários amigos meus e que se acabaram sendo corretores porque me conheciam e se inspiraram em mim em várias cidades, eu me comunico com várias cidades, né? Então, o pessoal já está sentindo isso também. E Indaiatuba também já começou a sentir isso. Então, acredito numa estabilização e quem precisar vai ter que abrir oportunidade para o imóvel ser vendido mais rápido, sabe? Então, quem está vendendo um imóvel para ter liquidez vai ter que dar uma baixadinha se tiver com essa urgência de fazer a venda. Se o preço estiver errado, né? Se o preço estiver muito alto, você tem que... eu penso assim, Ju, seu imóvel está há quanto tempo no mercado? Isso eu penso desde quando eu comecei a trabalhar. Se o imóvel passou de 3 meses no mercado, a gente tem que olhar 3 características, tá? Ou ele está com preço muito alto, ou ele está muito sucateado, muito feio, e aí ninguém consegue enxergar nele alguma oportunidade, entendeu? Fica imaginando que vai gastar muito para consertar ele, ou ele não está sendo trabalhado, tá? Porque às vezes você distribui em várias imobiliárias e aí a pessoa não dá uma atenção correta para a venda desse imóvel, porque tem 1.500 imóveis cadastrados, né? Então, não dá uma atenção correta para publicar, para incentivar esse imóvel a aparecer melhor na internet. Então, isso atrapalha a venda do imóvel. Então, tudo tem que ser analisado, sabe? É caso a caso, né, É caso Beth? a caso. Não tem como generalizar. Então, é um bom momento para compra. Sim, Bom momento com para certeza. compra. Então, se você está procurando um imóvel... não financiada, acho que é bom a gente esperar mais uns 2 mesezinhos que vai melhorar. Olha lá. Se você está querendo fazer um Pix, procure a Beth. Isso. Não é? Se você vai comprar um imóvel no Pix, procure a Beth, a Ex-Invest, que agora é o seu momento. Agora, se você quer financiar, Beth aconselha. Um pouquinho. Aguarda um pouquinho. Beth, foi um prazer conversar com você. Esse episódio está chegando ao fim. Obrigada, Ju. Como sempre, é uma delícia, né? É bom, não é? Flui que a gente nem percebe, né? Eu aprendo muito aqui com você. No último episódio, assim, foi, transformador. E nesse também. Abre a mente em muitos aspectos. É muito bom. Sim. E obrigada, se você que está assistindo ficou com mais alguma dúvida, entre em contato com a Beth, com a Ex-Invest, com os corretores. Isso. Eu aposto que eles vão poder atender todas as suas demandas em relação aos imóveis. Com certeza, estamos à disposição. Beth, obrigada. qual que é o Instagram da Ex-Invest? É @Ex-Invest. Igual aqui, ó. Aqui, na tela. Imóveis. @Ex-Invest Imóveis. Sigam, curtam os conteúdos e entrem em contato com a Beth. Até a próxima. Até.